Salve, salve! As minhas saudações a você, ser espiritual nessa vivência material. Você é um ser espiritual, tem que entender disso, né? Altamente espiritual. E às vezes a gente acaba não percebendo essa ideia, né? Bom, hoje é um dia bom, um dia muito bom. Ô carrei, um dia bom para morrer. Mas se a morte não acontecer, eu vou viver, aprender, prosperar e desfrutar de tudo isso. Tudo vai da forma como você concebe, né? Concebe essa perspectiva de vida. Pois é, hoje eu venho aqui falar de mundo espiritual. Eita, nós! Aí mexer numa coisa dessa, é tabu isso aí, mano. Muita gente não acredita nisso, não. Então, você é um ser espiritual. Para você acessar esse mundo espiritual, você precisa estar no estado almático, né? Precisa desse estado almático, desse estado espiritual, porque o corpo está aqui vivendo, né? Muita gente acaba não enxergando com esses olhos aquilo que está por trás das câmeras, né? Aquilo que está por trás nos bastidores, tudo escondidinho, bonitinho, só acessa quem tem a conexão pessoal para isso, que tem esse anti para poder conectar com essa bagaça. Se não, meu amigo, sem chance. Sem chance, vai viver e acaba não sentindo nada. E é isso que traz esse lado, esse estado automatizado da vida, né? Por quê? Porque não está conectado com a ciência da natureza, com a natureza em si, né? Essa trilogia da vida, que é corpo, alma e espírito, não está ativado, não está sincronizado, não está conectado, não está dando um eixo motriz ali para dar uma sincronização e aí as coisas acontecerem. É doido, né? É doido porque você começa a entender muita coisa quando você começa a estudar, né? Muita gente vivencia o xamanismo, mas só vivencia o xamanismo no momento que está fazendo algum ritual, algum trabalho de nível espiritual, algum ritual xamânico, algum trabalho de nível espiritual, quando está bebendo ayahuasca, que é uma ferramenta que te coloca no mundo onírico. Imagina, uma ferramenta que te coloca no mundo onírico. É como se estivesse no estado de sonho, né? Como se estivesse dormindo, acordado, mas totalmente consciente de tudo que está acontecendo. Isso que acontece quando você bebe ayahuasca, né? Só que quando você entra nesse estado, o que acontece? Né? O que acontece é que você começa a perceber, não só ver com os seus olhos, mas com a sua mente, com o seu âmbito espiritual, com esse estado almático, começa a ver um monte de coisa. E aí isso acaba fazendo você passar mal. Passar mal no sentido físico. Aí começa aqueles expurgos, limpezas e afins. Mas não vamos entrar nesse assunto não, porque nessa janela que eu quero falar. Quero falar da questão de mundo espiritual. Imagina só você, corpo, alma e espírito. O corpo é o veículo que veio aqui para experimentar, para ter essa experiência, né? E essa experiência traz a quê? Traz concepções, né? Como que você está vivendo isso? Né? Viver o xamanismo é você viver os códigos do xamanismo, a sabedoria ancestral na sua vida cotidiana, colocando em prática, vivendo os ciclos, né? Os ciclos do dia, os ciclos do ano, né? Vivenciando isso e sempre tendo como base de modelagem, sabe o quê? A natureza. Que a natureza vai te responder tudo aquilo que você quiser saber. Por quê? Quando você observa a natureza, você vê a fonte criadora falando com você. Você não tinha parado para pensar nesse jeito aí, né? Então, Deus falando com você, ele fala através da natureza, né? A gente vai assim, você já viu Deus? Se você não viu Deus, então olha a natureza porque é a criação dele. Olha para o espelho que você vai ver Deus, porque você é uma criação divina, uma criação, né? Uma criação da fonte criadora. Quando a gente fala Deus, né? Deus é essa coisa que foi colocado das religiões existentes, essa deidade que tem esse aspecto mais patriarcal, né? Onde na realidade a fonte criadora se manifesta de pai, mãe e filho, né? Então é um conjunto, né? Um conjunto, né? Como você vai ver lá nas escrituras bíblicas, né, se não me engano, em Gênesis, ele fala, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Né? Mas se Deus é um só, então Deus não é um só, né? Deus é três. Tá lá. Então se aquela galera que fica nessa coisa, mas é essa coisa da espiritualidade, dos espiritualistas, né? Não os espíritas, também os espíritas, mas o espiritualista, né? Então
Tá lá em Gênesis, quer lá, vai lá, leia Gênesis, vai estar lá assim, façamos do homem, então quer dizer, são mais pessoas falando, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, para que ele possa, né, dominar sobre tudo. Então, tá aí uma chave para você poder entender o que é. Isso é identidade, é uma identidade para você poder entender o que você veio fazer aqui. Então, o mundo espiritual, ele tá aí, né? Então, voltando a essa questão do mundo espiritual, olha, o corpo é o veículo, né, para você trafegar nesse plano aqui. É um veículo, né? E como está esse veículo? Como está esse veículo? Está andando bem? Ou está meio capenga? Né? Aí você tem outra trilogia da vida, que é a alma. A alma é o quê? O piloto. É o piloto que tem que governar primeiro as emoções. Todas as emoções têm que ser governadas, né? Para depois você pegar essa governança, né, e pilotar esse veículo. E aí, passa a terceira parte, que é o espírito, que é uma estrada. Imagina, o espírito é a estrada, onde você vai trafegar, né? Então, esse espírito tem que estar conectado com o espírito da fonte criadora. E aí, quando você está conectado, você tem uma guiança nessa estrada. Só que é muito louco, cara. Essa guiança, né, é como se fosse uma estrada escura e você só pode andar com o GPS. E como é que está o seu GPS? Vira para a direita, vira para a esquerda, não sei o que, só que você não está enxergando nada. Porque o mundo espiritual é metafísico, você não está vendo aqui, né? Algumas pessoas têm a percepção de ver o mundo espiritual, de poder ter essa sensibilidade, né? Ter essa clarividência bem apurada para que possa ter esse conceito, essa informação, essa ideia. E aí, você tem isso? Não, se não tem, então tem que aprender a viver na guiança, né? De repente a guiança no sentido de audição. Então, espera aí, sentido de audição é clara e audiência. Então a clara audiência, ela vai falar umas coisinhas na sua cabeça ali, que é a guiança que está sendo colocada. É o GPS que está falando ali na sua cabeça, você não está vendo nada, né? Não está vendo nada. O mundo espiritual, ele é assim, né? E para você acessar esse mundo espiritual, você precisa do alma e espírito, porque o corpo está aqui no físico. Por isso que quando você dorme, né, quando você está dormindo, você está fazendo uma jornada espiritual. Você está entrando nas esferas espirituais. E ela tem dois níveis, né? Que é o nível do estado almático, onde vai pegar todos os lixos que você pegou durante o dia e vai trabalhar isso lá, você vai sonhar com as coisas ali. E tem um outro estado, que é o estado espiritual, que é a conexão com a fonte, que é a conexão que vem, a conexão da impressão da deidade, né? Que é os trabalhos espirituais, é a forma como você trabalha e trafega entre os planos, né, espirituais, de uma outra identidade que não é essa que está aqui, olhando para mim, né? Nesse corpo físico destacado, né? Tanto é que eu aprendi uma coisa no pessoal da UDV, né? Essa coisa de encarnação, ele fala destacamento. Então, quer dizer, o espírito está destacado neste corpo físico. Então, olha, é uma chave bem legal, que de repente pode trazer algumas viradas de chave na sua cabeça aí, né? Então, começa a analisar isso. Então, como que você faz a sua guiança? Então, viver a experiência do xamanismo, os códigos ancestrais, os códigos do conhecimento ancestral do xamanismo, é você viver os ciclos, aprender a viver os ciclos como a natureza assim o faz. Então, quando você aprende a viver os ciclos como a natureza assim o faz, né, você começa a estar nesse estado de conexão, de comunhão com o divino que se manifesta a todo momento, né? Eu sei que é um pouco desafiador você pensar, né? A gente trazer essa ideia para que você possa refletir, é um pouco desafiador você ver essa realidade que se manifesta. E aí, essa realidade que se manifesta dentro do meio terapêutico, por exemplo, é o campo de ressonância. O que é o campo de ressonância, né? O campo de ressonância é o estado, né? Esse estado energético de frequência, de eletromagnetismo para dentro do seu campo ali, que você está vivenciando isso. Então, quer dizer, esse é o seu mundo, ou seja, é o seu reino. Então, essa alma que está aí, esse estado almático que está aí, essa alma que está aí, tem que dominar, tem que governar o seu reino. E aí você vai entrar no outro aspecto, que é o aspecto do paraíso terrestre. Vou falar, num outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, mas esse aspecto do paraíso terrestre. Então, você vai reinar sobre o seu universo. Então, o seu reino você governa ele
com a guiança do espírito, né? Com o governo da alma e o desfrute desse corpo. O corpo vai desfrutar tudo isso. E quando você começa a alinhar esses propósitos, você vai começar a mudar o seu comportamento perante as coisas da vida. Então, quando você muda os seus comportamentos, você muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Logo, você está mudando a sua mentalidade. Então, mudando a sua mentalidade, você passa a estar conectado com isso. Aí traz o estado de sincronicidade. Se tiver um propósito bem definido, né, para a sua vida, esse propósito tem que estar sempre alinhado à questão da espiritualidade também, tem todo um processo, né? Então, quando você está alinhado com isso, você não se perde no caminho. Você não se perde no caminho, porque você tem um propósito. Você tem um propósito que é uma rota que vai entrar dentro dessa estrada. Essa estrada que é a estrada, a boa e longa estrada vermelha. Tá todo mundo esperando falar sobre isso aí, né? Então, que é a estrada do espírito, olha só, a guiança do espírito é a estrada. Por isso que dentro do xamanismo você tem a estrada, a boa e longa estrada vermelha. Qual que é a boa e longa estrada vermelha? A estrada da vida. Né? A estrada da vida, porque quando você desencarnar daqui, quando destacar desse corpo aqui, né, você vai passar a entrar numa outra estrada, que é a estrada azul do espírito, para você poder evoluir, depois de repente voltar, ou então, né, ascensionar de vez. E aí as coisas vão entrando. Então, quer dizer, você vai começando a falar sobre esse assunto, o negócio vai expandindo. Eu acho que deve ser interessante, de repente, eu abrir uma live para falar sobre isso, né? O que você acha? Né? Você que está assistindo até agora, são 11 minutos aí de vídeo, você acha que deve abrir uma live para falar sobre isso? Aí eu abro para falar para você, para explicar, e abro pergunta para que você possa fazer pergunta, né? Mas antes de mais nada, pega esse vídeo e compartilha ele. Também faz um transbordo aí, você, né, faz um desfrute, um transbordo, né? Porque a única paga que você pode dar para mim é essa, né? Curtir, comentar, compartilhar, salvar aí para você assistir depois. Isso é que é importante. Quando você faz isso, você está, né, fazendo a energia movimentar. E também tem um outro aspecto, você pode fazer o quê? Você pode dar um presente também que está aí. Você pode clicar no presente e dar um presente também. Não tem problema, eu aceito com toda a gratidão. Né? Tamo junto. Bom, eu sou Celso Ricardo, alquimístico, terapeuta da alma, adepto do xamanismo universal. Nessa questão de ser adepto do xamanismo universal, eu sou conhecido como o Acatã, Águia Dourada dos Ventos. Bom, estamos juntos nessa jornada, então vamos seguindo, sempre de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, muito amor no coração, porque é isso que vale a pena, o resto é resto, né? Paz e luz na justa medida. Oka Rei! Ankei Ocho Aite. Tamo junto!